ver um pouco sobre a definição do fogo e o que é o fogo, como o fogo funciona e ele se comporta no nosso ambiente. O fogo ele é um processo químico de transformação, também chamado de combustão. Podemos defini-lo ainda como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. O fogo ele é definido como um processo químico porque ele depende de outros elementos para que ele ocorra, para acontecer justamente essa transformação. E lembrando sempre que todo fogo ele vai desprender luz e calor. Então essas definições também vão dizer o que é o fogo. Os elementos que compõem o fogo, eles podem ser classificados em 4. Para que haja o fogo, necessitamos reunir os 4 elementos essenciais. Uma observação importante é que algumas pessoas elas tratam o fogo ou os elementos que compõem o fogo como 3 elementos ou o triângulo do fogo. E algumas pessoas trazem com 4 elementos ou o tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo, uma pirâmide de 3 lados com uma base triangular. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos. Esses elementos são o combustível, o calor, o comburente e a reação em cadeia. Então, para que haja o fogo, eu sempre, em todas as hipóteses, vou necessitar de combustível para que o fogo continue queimando ou ele se inicie. Eu vou precisar de uma fonte de calor para esquentar aquele material combustível até o ponto de ignição e ele inflamar. E eu vou precisar também do comburente, que geralmente vai ser o oxigênio que nós vamos encontrar no ar. E por último, a nossa reação em cadeia, que vai ser o produto de uma transformação gerando outra transformação. Mas o que seria o combustível? O combustível em contato com uma fonte de calor e em presença de um comburente, geralmente o oxigênio contido no ar, começará a inflamar, gerando a reação em cadeia. Os combustíveis que existem são os sólidos, líquidos ou gasosos. A propagação de calor. Como o calor ele pode se propagar de diferentes maneiras. O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras, que é pela convecção, condução e irradiação. Para conversarmos como o calor se propaga, vamos falar sobre a condução, que é a transferência de calor através de um corpo sólido de molécula em molécula. Como nós podemos ver aqui na imagem, abaixo, é a transferência de calor através de um corpo sólido. O que ocorre aqui, a condução, é que no cômodo de uma casa, vou chamar esse cômodo de cômodo A, certo? No cômodo A da casa aconteceu um princípio de incêndio que evoluiu para um incêndio. E esse incêndio ficou contido dentro deste cômodo A da casa. Porém, a temperatura dentro desse cômodo, ela começou a se elevar. A temperatura começou a elevar, consequentemente, as paredes e o telhado desse cômodo também estavam recebendo essa temperatura, este calor. Por sua vez, esse calor ele foi propagado através de um corpo sólido, como nós podemos ver aqui. A parede que divide o cômodo A do cômodo B. Então, essa parede ela aumentou a sua temperatura, consequentemente, esse calor foi conduzido através da parede, que é um corpo sólido, e estava em contato direto com a fonte primária de calor. Esse calor foi conduzido, transferido para o outro lado, ao ponto de que, do outro lado que não estava em contato direto com a fonte primária de calor, começou a aumentar a sua temperatura. A sua temperatura continuou aumentando, aumentando, e chegou a um certo ponto de que essa temperatura no outro cômodo já estava tão quente que estava próximo da temperatura de ignição de outros materiais combustíveis, como nós podemos ver aqui. Então, esses materiais entraram em combustão devido a essa temperatura que foi conduzida, o calor, e eles causaram um novo princípio de incêndio que evoluiu para um incêndio.
Nós temos também a convecção. A convecção é a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases. Como é que funciona a convecção? Diferente da condução, a convecção ela não precisa de um meio físico, um meio sólido, em contato direto com a sua fonte primária de calor. A convecção é a massa ascendente de gases que vai subindo e se acumulando em outros cômodos, vai tomar conta do ambiente na forma horizontal, e essa fumaça, que ela além de ser extremamente tóxica para o nosso organismo, ela também transporta calor. Como a gente pode ver aqui na imagem, a fumaça que o incêndio está soltando, está liberando, ela além de transportar elementos químicos tóxicos, ela também está transportando calor, levando esse calor para outros cômodos dentro da nossa unidade. Um pouco parecido com a condução, essa fumaça que está sendo acumulada em outros cômodos, que tem calor, ela vai começar a aumentar a temperatura dentro daquele cômodo, ao ponto de que a temperatura vai chegar em determinado valor, que os elementos, né, os combustíveis daquele cômodo, eles vão chegar no ponto de ignição devido ao calor e vão entrar em combustão, causando um novo princípio de incêndio e evoluindo para um incêndio. Como podemos ver na imagem novamente, o incêndio que começou no térreo do prédio, o calor foi conduzido pela convecção, certo? Essa fumaça que estava em movimento ascendente, ela se acumula nas partes mais altas do meu cômodo ou da minha unidade, pois essa fumaça que o fogo libera, ela é menos densa que o ar, consequentemente ela é mais leve que o nosso ar atmosférico. Então ela sempre vai tender a subir, sempre se deslocando para cima na forma vertical. Quando ela encontra um obstáculo, ela vai começar a se acumular de forma horizontal, aumentando a temperatura e causando um novo princípio de incêndio. O sentido do deslocamento dos gases quentes e da fumaça sempre vai ser ascendente, sempre para cima. Essa fumaça ela só vai tender a descer a partir do momento que todo o meu cômodo ele foi tomado por aquela fumaça tóxica, ela não tem mais espaço e ela vai começar a se acumular mais embaixo e vai descer. A convecção também diz que é a movimentação de massas gasosas que transporta o calor para cima e horizontalmente nos andares. E por último, mas não menos importante, é a irradiação ou simplesmente radiação. Na irradiação, eu não preciso de um meio sólido ou um objeto físico para que o meu calor seja propagado. A irradiação é a transferência de calor por ondas de energia calorífera que deslocam através do espaço. As ondas caloríferas atingem um objeto aquecendo. Vamos pegar aqui de exemplo essa primeira casa. Poderíamos dizer que é a casa A, onde a casa A tem um incêndio acontecendo. E temos a casa B, que na segunda imagem podemos ver que ela não está em contato direto com a casa A. Não tem contato direto, então o calor ele não pode ser propagado pela condução. A fumaça que o incêndio da casa A está liberando, ela tende a subir. Se ela tende a subir, ela vai passar por cima da casa B. Consequentemente, ela não vai se acumular na casa B e não vai elevar a temperatura. Mas, como foi que a casa B teve um princípio de incêndio? O calor, como podemos ver aqui na segunda imagem, ele é propagado através do espaço por ondas caloríferas de energia. Essas ondas caloríferas entram em contato direto com a casa B ou algum objeto. A temperatura da casa B começa a aumentar do lado que está acontecendo o incêndio. Essa temperatura vai aumentar ao ponto de que chegue no ponto de ignição do material combustível que tenha próximo daquele local. E aquele material combustível vai entrar em ignição e causar um princípio de incêndio e, consequentemente, evoluindo para um incêndio. E eu vou ter dois incêndios em dois locais distintos
que não entraram em contato diretamente, mas o calor foi propagado pela irradiação. Alguns exemplos que nós podemos dar dos métodos de propagação de calor que nós vimos até agora, começando pela condução, seriam bem simples. O mais simples que eu poderia dar para vocês é deixar uma colher de aço inox dentro de uma panela de comida que está ligada no fogo. Se eu esquecer essa colher de aço inox dentro dessa panela por 2 minutinhos, e quando eu for pegar aquela colher, ela vai estar o quê? Isso, ela vai estar quente. O calor ele foi propagado pela condução. O fogo que estava emanando calor aumentou a temperatura da panela, que consequentemente propagou esse calor pela condução para o alimento que estava em contato direto com a panela, que consequentemente propagou este calor para a colher de aço inox que eu deixei em contato direto com o alimento. Então nós vamos ter a fonte primária de calor, que seria o fogão, e chegando no produto final, que seria o calor que chegou pela condução até a colher de aço inox. Um exemplo de convecção, o mais simples que nós poderíamos ter, seria acender uma vela e colocar sua mão acima da vela, de forma que o vapor ou o calor que aquela vela está emanando tende a subir. É a massa ascendente dos gases. E se você colocar sua mão acima dessa chama, você também vai sentir calor. E por último, mas não menos importante, mais uma vez, o exemplo mais claro, mais objetivo que nós temos sobre a irradiação é o nosso Sol. Do nosso Sol para a nossa Terra não existe uma barra de ferro que toca os dois ao mesmo tempo. Então não tem como o calor ser conduzido do Sol para a Terra. Ao passo de que o Sol não libera fumaça ou gases que estão chegando até a Terra para aumentar nossa temperatura pela convecção. Então nos sobra a irradiação. É o calor que o Sol está liberando, ele é deslocado através do espaço, chegando diretamente na Terra e entrando em contato com nós. E nós sentimos esse calor que vem direto do Sol. O combustível, ele é o elemento que alimenta o fogo e serve de campo para sua propagação. É um dos elementos que compõem o fogo. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. São esses três tipos de combustíveis que vão existir. E a grande maioria precisa passar pelo estado gasoso para então combinar-se com oxigênio e causar combustão. Os combustíveis sólidos, a maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em vapores e então reagem com oxigênio. Outros, como ferro, parafina, cobre ou bronze, primeiro transformam-se em líquidos e posteriormente em gases. Então é o que nós chamamos de combustíveis sólidos comuns e os combustíveis sólidos diferenciados, que são os ferro, parafina, cobre e bronze, que precisam de uma temperatura extremamente elevada. Esse tipo de combustível queima em superfície e em profundidade. E é extremamente importante nós lembrarmos, nós entendermos as particularidades de cada combustível e como eles se comportam para saber qual é o agente extintor mais adequado e eficiente para que eu combata aquele incêndio. Quanto maior for a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. Para que vocês entendam o que é um combustível queimar em superfície e em profundidade, é só vocês tentarem imaginar um bloco de madeira sólido na frente de vocês. Em cima desse bloco de madeira, se eu coloco fogo, esse bloco de madeira, ele pode pegar fogo? Provavelmente sim. Então, é isso que quer dizer queimar em superfície. E o que significa queimar em profundidade? Um exemplo seria eu pegar esse mesmo bloco de madeira sólido, fazer um furo no centro desse bloco de madeira e colocar fogo dentro deste furo. Será que o fogo ele vai funcionar? Provavelmente sim. E esse fogo ele vai consumir o bloco de madeira de dentro para fora.
Existem também os combustíveis líquidos, que o líquido inflamável tem propriedade que dificulta a extinção do calor, pois ele assume a forma do recipiente e, se derramado, toma a forma do piso, e assim se espalham, escorrendo nas partes mais baixas. Esse tipo de combustível queima somente em superfície. Outra característica do combustível líquido, queima apenas em superfície. Ok? Os combustíveis gasosos não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Mas para que haja combustão, há necessidade de que esteja em uma mistura ideal, uma mistura perfeita com o ar atmosférico. Para vocês tentarem imaginar e visualizar essa mistura ideal, é só vocês imaginarem um bujão de cozinha, agora numa sala, e eu abrir e fechar esse bujão e acender um isqueiro. Será que eu vou ter fogo? Muito provável que não, porque a mistura do gás ela é pobre em relação ao ar atmosférico que tem na sala. Resumindo, eu tenho pouco gás inflamável e muito ar atmosférico. Porém, se eu abrir esse mesmo bujão de cozinha, deixar ele aberto e acender um isqueiro, aí sim eu vou ter a mistura perfeita do gás combustível com o ar atmosférico e assim ele vai inflamar. E para a gente fechar com alguns exemplos, exemplos de combustíveis sólidos são papel, madeira, papelão, plástico, tecido, borracha. É todo tipo de material que ele é sólido, queima em profundidade de superfície, e outra característica é que ele vai deixar resíduo. Os combustíveis líquidos queimam apenas em superfície, como por exemplo solventes, álcool, tintas, verniz, gasolina, diesel, querosene, entre outros. E exemplos de combustíveis gasosos temos o propano, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha. Temos o GNV, que é o gás natural veicular. Temos também o gás natural encontrado, que é o metano, na decomposição de material orgânico. Temos o acetileno, que é usado em maçaricos para corte e solda, entre outros. O comburente é o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. Consequentemente, quanto mais comburente, maior vai ser a combustão. O mais comum é o oxigênio que desempenha esse papel. A atmosfera ela é composta por aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, como xenônio, criptônio, argônio, entre outros. Quando eu junto essa porcentagem total, eu vou ter 100% do meu volume de ar respirável. Nesta condição normal, lembrando que essa condição ela está no nível do mar. Então, no nível do mar, eu vou encontrar 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Esses percentuais eles podem alterar se eu estiver acima ou abaixo do nível do mar. Então, em condições normais, na altura do nível do mar, a queima ela ocorre com velocidade e de forma completa. Contudo, a combustão ela consome oxigênio do ar num processo contínuo. E se a porcentagem de oxigênio ela for caindo, a velocidade de queima ela consequentemente irá diminuir. Quando a porcentagem de oxigênio no ambiente chegar aproximadamente a 8% ou menor, não haverá combustão, pois não haverá oxigênio suficiente para que o fogo se mantenha vivo. O comburente mais comum que nós encontramos é o oxigênio. Com esse último comburente, nós fechamos o famoso triângulo do fogo, que é composto pelo calor, pelo comburente e pelo combustível.
E se nós adicionarmos a reação em cadeia, nós vamos ter o nosso tetraedro do fogo. Lembrando que o nosso tetraedro é a pirâmide de 3 lados com a base triangular. A reação em cadeia torna a queima autossustentável. O combustível, após iniciar a combustão, ele gera ainda mais calor. Este, por sua vez, provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia. É chamado justamente de reação em cadeia porque é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Exemplo, tem a madeira queimando, que o calor age em um corpo, decompondo em partes cada vez menores, aonde esse fogo ele não vai mais depender de uma fonte de calor externa para que ele se autossustente. É a partir desse momento que se torna uma reação em cadeia. As fases do fogo. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre as fases do fogo, se nós observarmos todas as definições que nós vimos até agora, vamos ver que essas definições sempre foram divididas em 3 partes. Então, o número 3 ele vai estar bastante associado a todo o princípio fundamental do que é o fogo e incêndio. Então, as fases do fogo, ela também vai ser dividida em 3. Se o fogo ocorrer em área ocupada por pessoas, há grandes chances que ele seja descoberto no seu início e a situação resolvida. Mas, do contrário, o fogo irá continuar crescendo até ganhar grandes proporções. Por isso, devemos ficar atento às 3 fases do fogo. Bom, para vocês entenderem isso que a gente acabou de ver, é só vocês tentarem imaginar na unidade de vocês qual é o lugar que tem um menor fluxo de pessoas durante os turnos. Tentem imaginar. E agora, tentem imaginar qual é o lugar dentro da unidade que tem o maior fluxo de pessoas. Vocês comparam um com o outro e se perguntam aonde tem a maior probabilidade de acontecer um incêndio. Seriam no local onde tem menos concentração de pessoas ou no local onde tem mais concentração de pessoas. Então, seria justamente no local que tem menos concentrações de pessoas. Porque, por não ter muitas pessoas, o fogo iria começar, ninguém ia conseguir identificar, ele ia aumentar gradativamente, tomando grandes proporções e se tornando um incêndio. E devemos ficar atentos às fases que começam pela fase inicial. E nesta fase existe muito oxigênio no ambiente. Então, se existe muito oxigênio, o fogo ele vai ser alimentado ainda mais rápido e vai consumir o combustível, e esse oxigênio também, ainda mais rápido. O fogo está produzindo vapor d'água e dióxido de carbono e outros gases. Grande parte do calor está sendo consumido no aquecimento dos combustíveis. Então, os combustíveis eles vão sugar ou se alimentar da maior parte do calor, para que eles se aqueçam até chegar no ponto de ignição. E a temperatura ela está um pouco acima do normal. O calor ele está aumentando gradativamente, assim como o fogo. A temperatura no ambiente ela está acima de 38 graus, produz bastante gases inflamáveis e tóxicos para o nosso organismo, e o oxigênio no ambiente está próximo a 21%. Bastante oxigênio, fogo rápido. Na fase inicial, não há alterações drásticas no ambiente, mas já há indícios de calor, fumaça e danos causados pelas chamas. A fase da queima livre, que é a segunda fase, ela atrai ainda mais oxigênio e libera ainda mais ar quente no ambiente e que vai se espalhar, aumentando a temperatura de todo o ambiente. Em alguns casos, essa temperatura pode chegar até 700 graus Celsius. Lembrando que a temperatura próxima para evaporar a água é de 100 graus Celsius. Em alguns casos de incêndio, essa temperatura pode chegar até 700 graus Celsius, já evaporando a água quase que instantaneamente, criando vapor d'água no ambiente. A temperatura vai elevando cada vez mais, gradativamente,
fazendo com que cada combustível atinja seu ponto de ignição. Quando essa ignição acontece simultaneamente em todos os produtos combustíveis ao mesmo tempo, ocorre um fenômeno que nós chamamos de flashover. Lembrando que o flashover não causa explosão, ele causa a ignição de todos os produtos combustíveis ao mesmo tempo devido a essa temperatura que foi aumentando e acumulou os gases dentro do ambiente. Na queima livre, o fogo aumenta rapidamente, usando muito oxigênio e eleva a quantidade de calor. Os gases estão aquecidos preenchendo o ambiente nas partes mais altas, lembrando que a gente viu anteriormente que os gases liberados pelo fogo, eles são menos densos que o ar atmosférico, então eles tendem a subir, então eles vão ganhar essa altitude vertical e depois vão ganhar o espaço na forma horizontal com o acúmulo desses gases. E manter-se abaixado para evitar as chamas provocadas pelo calor é a melhor opção de se adentrar um ambiente sinistrado. E por último, a fase da queima lenta. Nesta fase, existe o oxigênio que continuou a ser consumido, atingiu um ponto insuficiente, entre 0 até 8% no ambiente. O fogo ele é reduzido a brasas em um ambiente ocupado por uma densa e escura fumaça. Devido à pressão interna, os gases procuram por fendas para saírem e ocupam todo o ambiente. Então, na fase de queima lenta, todo o ambiente ele vai estar consumido pela fumaça. Nessa fase de queima lenta, o ambiente já apresenta alterações drásticas, o calor está altíssimo e o ambiente está consumido pela fumaça tóxica e quente. Apesar de não haver chamas, a temperatura no ambiente ela continua altíssima e continua rica em partículas de carbono e gases inflamáveis, prontos para receber oxigênio e continuar a combustão. É aquilo que a gente viu lá no início do nosso treinamento. Para que exista o fogo, eu preciso que tenha calor, combustível e comburente. E nesse exemplo, eu já tenho o calor, que a temperatura dentro do ambiente está extremamente alta, e eu tenho o combustível que já estava sendo consumido. Porém, o meu comburente ele foi todo consumido e ele caiu a um nível menor que 8% dentro do ambiente. E esse combustível que está extremamente quente só está esperando a oportunidade de entrar em contato com o comburente mais uma vez para que ele venha reagir. Em um ambiente deste, fazer com que uma grande quantidade de oxigênio entre pode resultar em uma grande explosão. Fenômeno esse chamado de backdraft. Esse daqui é diferente do flashover, que é quando todo o combustível entra em ignição de uma vez. O backdraft, o ambiente explode por causa da entrada repentina de uma grande quantidade de comburente. As condições do ambiente alertam para a iminência de um backdraft. A entrada de ar rica em oxigênio provocará uma explosão no ambiente, como podemos ver na imagem 1 e na imagem 2. Onde na imagem 1 o meu ambiente está na fase lenta de queima, porém consumiu todo o comburente que tinha dentro do ambiente. Já não tinha como mais alimentar as chamas. Mas esse ambiente ainda estava rico em muita fumaça tóxica, muita fumaça inflamável e combustível, que seria aqui o material que ele consumiu. Só está faltando a fonte de comburente. Quando uma pessoa ela quebra essa janela de forma repentina, fazendo com que há uma entrada abrupta de ar rico em oxigênio dentro deste ambiente que estava fechado, esse ambiente ele consome todo o comburente que está entrando ao mesmo tempo, causando uma enorme explosão com um grande deslocamento de energia no ambiente. A combustão completa
é aquela em que a queima produz calor e chamas e se processa em ambiente rico em oxigênio, ou seja, um ambiente que está em, no mínimo, condições normais, aproximadamente 21% de oxigênio no ambiente. A combustão incompleta é aquela em que a queima produz calor e pouca ou nenhuma chama, e se processa em ambientes pobres em oxigênio, aqueles próximo a 8%. E a combustão espontânea é o que ocorre quando algum material entra em combustão sem fonte externa de calor, materiais com baixo ponto de ignição. Por exemplo, existem alguns materiais químicos que, com o simples contato com o ar atmosférico e a sua umidade, eles já entram em combustão espontânea. E eles devem ficar bem lacrados e vedados para que isso não aconteça. E um caso à parte que nós temos aqui de diferente é a explosão, é a queima de gases ou partículas sólidas. Para quem não sabia, não são apenas os gases que podem explodir. As partículas sólidas elas também podem explodir e tem essa probabilidade. Um exemplo de partícula sólida que é explosiva é trigo. Aquele trigo que a gente faz bolo, que faz uma comida de massa. Aquele mesmo trigo. Se ele estiver disperso no ambiente, as suas partículas que são sólidas, em contato com uma fonte de calor e na mistura ideal com o comburente, elas podem causar uma explosão. Outros exemplos são o armazenamento de grãos, armazenamento de cevada, de lúpulo, de malte, que dispersos no ambiente essas partículas sólidas em um espaço confinado pode gerar uma explosão. Essa explosão é em altíssima velocidade e em locais confinados com grande liberação de energia e deslocamento de ar. É justamente essa condição que vai derivar a explosão.